Fala pessoal, aqui é o Estevão do Not Soccer, voltando à sua tela para continuar o nosso guia da Premier League. Eu já preciso pedir que você se inscreva no canal, se você gostar do assunto, né? A gente fala só de Premier League, infelizmente, a gente não fala de Championship ou de outros campeonatos, porque a gente se propôs 3 anos atrás, quando a gente começou o canal, a fazer lives resumindo para quem quisesse assistir o que aconteceu nos 10 jogos de cada uma das 38 rodadas da Premier League. E é isso que a gente tem feito até hoje. Só que agora a gente começa a produção de vídeos só para o YouTube, com essa sequência do guia da PL. O guia é para situar vocês no contexto de cada um dos 20 times, né? Claro, se você não sabe o contexto, ou se às vezes não sabe o tanto de informações que queria, quem será que seria o time titular, que tal equipe deve usar, quais seriam os jogadores que são os mais proeminentes e que podem figurar mais no time titular do Wolverhampton, do Arsenal mesmo, do vídeo de hoje. É claro que dos times do Big Six você já tem mais informações a respeito, né? E por isso que esses vídeos aqui são talvez mais sem graças para a gente de fazer, mas o canal tem esse intuito de ser uma porta de entrada e também, às vezes, até um potencializador para a experiência de quem vai assistir o campeonato, porque a gente adora o campeonato, né? Mesmo eu sou torcedor do Liverpool, vou fazer um vídeo aqui de Arsenal, né? Eu sou ousado, mas a gente não tem nenhuma intenção de colocar a nossa opinião pessoal acima do que são coisas óbvias e que dá para constatar assistindo e também acompanhando as notícias de bastidores dos times, né? Então, dito isso, se você gostar, eu repito, deixa o like no final do vídeo. Vamos falar de Arsenal. O Arsenal que chega muito forte para a temporada 24-25, assim como chegou para as últimas 2 temporadas, e que precisou fazer uma troca das mais importantes da história no clube na última década passada, que foi a troca de eras, né, da era Wenger para a era, vou chamar de pós-Wenger. O Arsène Wenger, que ficou apenas 22 anos no comando do Arsenal, é o treinador mais longevo da história dos Gunners, e teve que sair em 17-18 com um legado imenso para a Premier League, para a Inglaterra e para o Arsenal, com um legado muito forte também no sentido dos títulos e de onde ele deixa o Arsenal, só que isso teve mudanças, né? Na década retrasada, você tem o título invicto do Arsenal, em 2003, 2004, e você tem também outras 2 Premier Leagues, né? Uma na segunda temporada do Wenger e outra entre, né? Esse título que eu falei que é o primeiro e a temporada dos Invencíveis de 2003, 2004. São 20 classificações consecutivas para a competição europeia e eu estou falando de Champions League, eu não estou contando Europa League aqui. É um legado, porém, da segunda década, né, dessas 2 que eu citei, né? Agora, a década passada, da primeira para a segunda, você tem uma mudança que é no imaginário coletivo, o Arsenal deixa de parecer uma equipe que vai entrar todas as temporadas, ou quase todas, disputando o título. Embora você já pudesse classificar o Arsenal sempre, com o Wenger, como uma equipe cotada para chegar no 4º lugar ou no 3º. Né? Inclusive tem um 2º lugar também, aqui na segunda década, né? Na década passada, mas, via de regra, o Arsenal vai sangrando, né? O casamento do Wenger com o Arsenal vai sangrando aos poucos até chegar na temporada 17-18, em que já tinha protestos da torcida pedindo a saída dele. Claro, quando eu falo da torcida, é de parte da torcida, né? E também você tem já as conversas antes da temporada acabar, né? Já tinha os burburinhos a respeito de uma eventual saída do Wenger, seja como um acordo, seja com o clube demitindo ele. E depois disso começa a parte mais difícil, que é como substituir esse técnico. Quando o Wenger está no clube, é mais fácil a gente olhar para o Arsenal e imaginar como se não existisse nada abaixo do 4º lugar, né? Como se o 4º lugar, que é um grande mérito de você manter um clube de Premier League por tantas temporadas seguidas disputando a Champions League, o 4º lugar ele pode dar uma impressão de que pior do que tá não fica, né? Mas tem como ficar pior do que isso, tem como você não disputar essas competições. Só que parte da sensação da torcida também envolvia a dificuldade que parecia estar cada vez maior do clube figurar entre os que vão disputar a taça, né? Existe uma diferença no campeonato inglês e obviamente nas outras ligas, mas aqui parece ser maior pela competitividade. Existe uma diferença muito grande entre você brigar sempre para ser o 4º e você, mesmo conseguindo cumprir esse objetivo, alcançar a briga pelo título, brigar até o final, brigar até a última rodada com o City, repetir isso na temporada seguinte, coisas que o Arsenal de hoje consegue fazer. E depois da saída do Wenger, então, o apontamento, né, do clube é
Unai Emery, uma escolha pelo técnico que hoje, né, principalmente pela passagem no Aston Villa, a gente é fã do cara, ele já tinha muito argumento para ter muitos fãs aqui nesse apontamento, porque ele vinha de uma temporada de campeão francês com o Paris Saint-Germain e já era tricampeão da Europa League com o Sevilla. E o Unai Emery, que é uma escolha bastante digna, durou 18 meses. Ele termina em quinto na PL, isso é a temporada 18-19. Só que eu vou resumir a passagem do Unai Emery e a demissão dele como a união entre uma equipe que no campo não conseguia pelo menos mostrar qual era a identidade, pelo menos não do jeito que a comissão técnica montava aquilo para acontecer, né? E esse time que tinha dificuldade de te convencer, de convencer a torcida, também os neutros a respeito de qual era a identidade, ele tem a soma disso com a falta de resultados, né? Então, quando você tem uma identidade que está difícil de ser detectada pelas pessoas que estão acompanhando, mas você tem resultados, isso te mantém mais tempo, isso te dá mais tempo para você tentar, né? Para você tentar fazer os aprimoramentos, perdão. E se isso não acontece, a demissão passa a ser até compreensível. Então, o Arsenal decide trocar, além do estilo não ser claro, né, e dos resultados não terem vindo, o que ilustra parte disso é que o momento pré-demissão, ele é um momento em que o Arsenal ficou uma sequência sem vitórias que foi um recorde quebrado desde a temporada 1992, se eu não me engano, 92, 93. E daí começa, né, o medo no clube e na torcida sobre como vai ser essa busca pelo sucessor do que era para ser o sucessor, né? E a gente tem o exemplo do Manchester United também, né, que acho que é talvez um dos exemplos mais proeminentes disso, né, de um técnico muito vitorioso e muito longevo, que deixa um grande legado, mas que também subiu muito o sarrafo, o Sir Alex. Quando ele sai, parece que, putz, se o David Moyes deu errado, e agora? A gente vai ficar errando com vários técnicos. E eu talvez não usaria o verbo errar, mas assim, não aconteceu o que eles queriam, né? A gente pode grosseiramente chamar de errar nesse sentido, de que você não acertou. Não aconteceu o resultado que você queria com N apontamentos que o United fez depois da saída do Sir Alex. Aqui começava um medo a respeito de até onde nós vamos para procurar o cara certo. Mas de cara o Arsenal já acerta. De cara. Né? Você tem um período aqui que eles ficam com o Fred Ljungberg até o Arteta assumir, e o Arteta assume em dezembro de 2019, onde eu preciso dar uma pausa nessa linha do tempo para explicar algumas coisinhas dos bastidores e eu fazer essa conexão daqui a 2, 3 minutos para explicar o porquê das temporadas do Arteta até hoje, o porquê que o Arsenal acertou e é um grande projeto do campeonato, não só pelo que o Arteta faz com o time principal, mas também pelo que foi feito nos bastidores por outra figura importantíssima. E essa figura importantíssima, supervisada, é o Stanley Kroenke. É mentira, torcida do Arsenal, não é isso que eu ia falar. O Stanley Kroenke é o dono do clube, tá, gente? Mas a piadinha é porque ele é bastante conhecido por ser oculto. Sabe aquele dono de clube que quase não aparece, que você não sabe nada? De repente o Arsenal está sendo cotado para ser uma equipe... Cotado não, né? Um dos times fundadores de uma possível Superliga. E aí você olha para o Kroenke e ele tá... Não é comigo, né? E quem apareceu para falar na época foi o filho dele. O Kroenke, que não é a pessoa que eu falei que é a figura central aqui, tá? Que no caso ele coloca o dinheiro, mas o Kroenke compra o Arsenal, partes do Arsenal pela primeira vez em 2007, né, 9,9% do clube, e em 2011 ele aumenta isso para 62%, assumindo o controle da maior parte do Arsenal, e em 2018 ele tem controle total do clube. Por que eu estou falando disso? Porque depois do momento em que ele tem controle da maioria do Arsenal, fica uma certa expectativa a respeito do quanto de dinheiro esse cara vai colocar para transferências, né? A primeira coisa que nós torcedores pensamos. E depois de um período de algumas, acho que 3 temporadas pós 2011, portanto, que o Kroenke investe relativamente pouco nas transferências, o clube passa a gastar um pouquinho mais a partir da temporada 14-15. Depois disso, então, eu falei para vocês já que em 2018
o Kroenke passa a ter controle total do clube, né? E aqui sim você espera mais investimentos. Se a torcida poderia ficar brava e revoltada por ele não ter investido o que a torcida esperava e o clube não ter disputado títulos de Premier League nesse período, né, disputado, né, com veemência, né, o que acontece em seguida é um aumento dos investimentos. No período de 2011, né, eu estou pegando aqui não o ponto em que o Kroenke passa a fazer parte dos donos do Arsenal, eu estou pegando o período em que ele é um acionista majoritário e até ele ter controle total. Nesse período de 2011 até 2018, em transferências, o Arsenal gastou 590 milhões de euros, por volta disso, tá? Arredondando. Isso de 2011 até 17, 18. De 18 a 19, né? Então eu estou pegando 2018 como o ponto final da primeira comparação e o ponto de partida da segunda. 590 milhões de euros até 17, 18. De 18 e 19 para frente, até hoje, o Arsenal gastou 868 milhões de euros. E aqui falta ainda as cifras do Calafiori. Então isso daqui vai dar 900 milhões de euros. E eventualmente o Arsenal pode contratar o Mikel Merino ainda nessa janela, por exemplo. Esse número pode subir um pouco mais. Mas a gente está falando de, cara, o que é isso daqui? Cerca de, dá para falar que são 300 milhões aqui de diferença, né? Num período de número de anos que é menor. Então o Arsenal passa a investir mais em termos, né, do tanto de dinheiro que eles estão colocando no mercado de transferências. E, por exemplo, a temporada 23-24, que foi a última, que é a que eles contratam o Rice, o Kai Havertz e o Jurrien Timber, o Arsenal fez o recorde da história deles de gastos, né, de investimentos em uma janela. E esse valor é de 231 milhões de euros. É grana, é grana. E é grana gasta em 3 jogadores. Então, coisas mudaram aqui no Arsenal. Se a gente estava acostumado a ver o Arsenal, que em 2019 fez argumentavelmente a maior besteira em janelas de transferências da história do clube, né, em termos de valor investido, que foi a contratação do Nicolas Pepe, dá para falar também que 2019 é um símbolo para a chegada da nova era do clube. Sim, um pouquinho depois da maior, junto com a maior besteira acontecendo em janelas de transferências, também você tem o apontamento do primeiro diretor técnico da história do Arsenal, que é um cargo que eles não tinham, que é o Edu, que chega. E o Edu, sim, é o personagem que eu brinquei lá falando que era o Kroenke, mas que é o personagem principal aqui da história, né, dos bastidores. E também você tem em dezembro de 2019, meses depois do apontamento do Edu e da contratação do PP, você tem o Arteta sendo o escolhido para liderar essa nova era. E aqui o Edu, a chegada dele, ele simboliza, no resumo do que aconteceu, desde que o Edu chegou no clube até hoje, você tem o Edu como uma figura que ele primeiro é um diretor técnico, e aqui é um cargo que ele tem a missão de criar essa nova identidade do clube em todas as frentes, né, do Arsenal. Não apenas no Arsenal masculino, mas no Arsenal feminino e também nas categorias de base do clube. E depois, em novembro de 22, o mesmo Edu vira o primeiro diretor esportivo da história do Arsenal. O Arsenal não tinha esse cargo. E isso é muito simbólico porque o time passa a ter gastos mais precisos. Eu falei aqui que o Arsenal em 23-24 bateu o recorde, né, histórico de transferências investidas numa mesma janela, com Rice, Havertz e Timber, com 231 milhões de euros. O PP provavelmente foi a última grande besteira que o clube fez. É muito simbólico isso tudo acontecer no mesmo ano. Porque, por exemplo, se você for lembrar do que era o Arsenal na década passada, o Arsenal era um clube que brigava para disputar a Liga dos Campeões, né, tentando passar disso para voltar a brigar pelo título do campeonato, mas vira e mexe, um grande jogador do Arsenal era vendido para outro grande da Europa ou outro grande da Inglaterra. E aqui eu vou pegar para a gente ter uma noção do que mudou com relação às contratações e a forma como o clube lida com as próprias ambições. Eu vou pegar as maiores vendas da história do Arsenal. Elas são Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez, Cesc Fábregas, Robin Van Persie e Alex Iwobi. Essas são as 5 maiores vendas da história do Arsenal. Essas vendas todas têm algo em comum. Já deve ter pensado o que é, né? Faz tempo isso aqui. Faz tempo da venda do Chamberlain. E claro, o Chamberlain e o Iwobi são os piores exemplos aqui, mas eles estão na lista por causa do valor que o Arsenal vendeu os jogadores. Mas Alexis Sanchez, Cesc Fábregas e Robin Van Persie não eram jogadores de quem o Arsenal quis se livrar.
Esses caras saem a contragosto do projeto, né? Eram peças importantes que deixam o clube. Isso não acontece mais hoje. Concorda? Hoje você não vê mais o Arsenal recebendo uma proposta pelo Saka e cogitando fazer alguma coisa. O Arsenal de hoje não recebe uma proposta pelo Martin Odegaard e cogita aceitar. O Arsenal não cogita agora uma proposta que veio, sei lá, da Arábia por 120 milhões de euros para levar, não sei, o Ben White. Seria um baita lucro. Mas não. Hoje no Arsenal, muito graças ao Edu e a conexão que ele tem com o Mikel Arteta, o clube consegue colocar em primeiro lugar o futebol do time principal. Então, se esse cara é importante no time principal, ele não vai sair e boa. O Arsenal, então, fica cada vez mais distante dessas vendas, que quando perde o jogador você fala, nossa, como que a gente vai fazer gol agora? O Van Persie foi embora. Como que a gente vai ter um jogador decisivo agora? O Sanches foi embora. O que a gente vai fazer sem a criação do Fábregas? Essas perguntas agora não precisam mais ser feitas. E isso é por causa de um baita mérito que esses caras têm nos bastidores. Eles viraram um time, então, que vende menos e segura os seus principais jogadores e que são jogadores jovens, né? Vários jogadores do time principal de hoje, mesmo quando foram contratados há temporadas atrás e quando tinham cerca de 19, 20 anos. O Saka não entra nessa conta porque o Saka começa a jogar muito jovem pelo Arsenal, mas o Saka é um jogador que vem da base. Agora, do resto do time, eu vou agora fazer um apanhado da passagem do Arteta com relação às janelas para a gente ver como foi montado o time atual do Arsenal, né? Que como a reciclagem do elenco foi feita e foi feito quase a conta gotas. Isso começa com mais transferências, mas na temporada atual você vê que o Arsenal até o momento aqui só fechou com o Calafiori. O Raya foi comprado em definitivo, né? Mas ele já estava emprestado no clube. E eventualmente você pode ter, como eu disse um tempo atrás aqui, a chegada do Mikel Merino. Mas são adições muito pontuais, né? Isso nem sempre foi assim, mas a trajetória foi árdua, só que o Arteta e o Edu chegaram em algum lugar. Em 19 e 20, o Arsenal ficou em 8º lugar na Premier League, na primeira temporada do Arteta, e o time contrata o PP, péssima contratação, né? Inclusive sai de graça do clube depois, acho que são 80 milhões de euros, é uma grana. O Arsenal, segunda contratação, inclusive, mais cara da história do clube, né? A primeira acho que é a do Declan Rice, e depois você tem a do PP. Chega nessa temporada também. Agora sim, vamos prestar atenção nas peças que foram chegando, que formam o time titular de hoje. Saliba chega nessa temporada. Tierney também. O Tierney poderia, inclusive, ser um jogador que poderia ter sido mais útil, mais utilizado no time principal, mas tem muitos problemas com lesões também. Davi Luiz chega nessa janela, lembra disso? Martinelli, do Ituano. Que coisa, que contratação genial. Os caras viram um cara no Ituano. Bukayo Saka sobe da base do Arsenal para o time principal. E aqui a gente tem, então, Saliba, Martinelli, Saka. 3 titulares do time atual. 20 e 21, o time também fica em 8º. Você tem a chegada do Thomas Partey, que a gente não sabe se vai ficar, se vai sair para essa temporada, mas eu acredito que vai ficar. Bom, pelo menos eu acho que tem bola para ser um titular nesse time do Arsenal. Eu, inclusive, depois vou falar para vocês aqui o time que a gente imagina que seria o ideal para a próxima temporada, e o Partey figura no time. Gabriel Magalhães, Odegaard, por empréstimo. Então, você vê que em 20 e 21, esse time já faz apontamentos, já faz escolhas mais pontuais para contratação, né? O Thomas Partey deu certo, o Magalhães deu certo, o Odegaard deu muito certo. 21, 22, o Arsenal fica em 5º. Então, primeira temporada do Arteta, 8º, segunda, 8º, terceira, 5º lugar. E aqui você tem a adição de mais titulares. Ben White chega do Brighton. Odegaard, comprado em definitivo. Ramsdale chega também. Tomiyasu, uma peça importante para elenco, também chega nessa temporada. E aqui você tem 2 jogadores que não deram liga, né? O caso do Sambi Lokonga e o Nuno Tavares, que estão sendo emprestados até hoje pelo clube. Eles ainda têm contrato com o Arsenal. 22, 23, que é a primeira temporada em que o Arsenal ousa brigar pelo título da PL. Com o Arteta, é claro. Você tem o Arsenal terminando em 2º lugar, com contratações de Gabriel Jesus. Infelizmente lesiona muito, mas dava para ser uma peça importante no time se tivesse... das mais importantes, inclusive, né? Se tivesse com físico para jogar direito, sempre. Zinchenko, Fábio Vieira, que peça periférica e tal, mas assim, jovem, com muito potencial, pode ser utilizado para, inclusive, temporadas em que você tem que disputar em vários campeonatos, em frentes diferentes. Leandro Trossard, Kivior e Jorginho. A janela de 22 e 23 é sensacional para mim, porque
você tem uma adição que tem tudo a ver com o projeto, e aqui é muito legal de ver uma entrevista que eu vi do Edu Gaspar com o Fred do Desimpedidos, em que ele explica mais ou menos como que foi a filtragem, as conversas dele com o Arteta para saber se ia contratar ou não, qual atacante ia contratar e se seria o Gabriel Jesus ou não e por quê. Cara, é muito detalhe, assim. A estrutura dos caras é muito fechada, o time sabe muito bem o que quer, o time dá muita bola para o que o técnico e quem lidera, né, a comissão técnica do time principal está pensando a respeito de identidade, de como jogar. A contratação do Zinchenko também é muito boa, porque é outro jogador que chega do City, e o Arsenal claramente tem inclinações de se inspirar no Manchester City, né? O Arteta, inclusive, como vocês sabem, o Arteta é ex-auxiliar do Guardiola, e tem muita coisa em comum entre os times, né? A abordagem de ter muito controle, isso já é mais acimentado no time de 22 e 23, mas vai ser cravado com muita força em 23 e 24, quando a gente vê de fato qual é a ambição dos caras no nível de controle que eles querem ter das partidas, né? A posse, o time que toma pouquíssimos gols, o time mais difícil de você chutar no gol deles na Premier League toda foi o Arsenal, no 23-24. E também, como eu estava falando, elogiando a janela de 22-23, o Arsenal contrata o Trossard, o Kiwior e o Jorginho. O Trossard e o Jorginho são adições que eu, como torcedor do Liverpool, eu passei não são todos, é claro, todos nós que torcemos para o Liverpool que pensamos igual nisso, mas assim, eu passei a gostar muito por conta das movimentações do Liverpool, de como eles montaram esse último grande elenco nosso, né, o que foi campeão de Premier League, de Champions League. Eu passei a gostar muito e ver muito valor em negociações que são pouco óbvias, tipo você adicionar o Trossard e o Jorginho no time, aqui no Arsenal. Claramente isso aqui deu certo. Você gastou pouco, relativamente, é claro, né? E você contratou o Trossard, que é um jogador que, mesmo sendo muito bom jogador já no Brighton, quando ele chega no Arsenal, ele sobe de nível, e se ele subiu de nível, é porque o elenco, o time que existe ali, a base, potencializou ele. E isso é mais um mérito de Edu, de Arteta e dos outros personagens aqui, que não vem ao caso citar, dos bastidores do clube. Kiwior também uma ótima adição, né? O zagueiro pode atuar também como lateral esquerdo, e aqui eu cito já também outra semelhança que esse time adquiriu com o Manchester City do Pep Guardiola, que é essa coisa da linha defensiva só de zagueiros, né? Você tem o Saliba, o Magalhães, mas pelos lados, esse time aqui teve na temporada passada também o Kiwior como esse zagueiro pelo lado esquerdo, né? Fazendo como se fosse um lateral, e também no lado direito o Ben White, que no Brighton era zagueiro. O Ben White é um zagueiro que passa a ser um lateral direito no Arsenal e um dos melhores laterais direitos do campeonato. Jorginho também uma figura de liderança, um cara muito respeitado. Eu achei muito legal ver os comentários dos outros jogadores, né, dos Gabriéis, falando a respeito dele, e alguns vídeos no YouTube. O Jorginho é um cara, muita experiência. Assim, de fato, é um jogador que, mesmo se ele não estiver em campo, ele ajuda muito só de você ter esse cara no vestiário. E para os brasileiros, principalmente, né, porque o cara também ser brasileiro. E depois disso, na temporada 23-24, o Arsenal fecha essas contratações até o momento aqui, né? Vou chegar depois na 24-25, mas você sabe que é o Calafiori. E eles fecham esse ciclo aqui que eu tô citando com Rice, Kai Havertz e Jurrien Timber. Você vê como eles estão fechando cada vez mais, né? Eles não precisam mais fazer várias contratações. Claro que também nos anos seguintes, nos anos anteriores que eu citei, o Arsenal deixou sair muito jogador para fazer essa espécie de reciclagem. Mas aqui você tem a chegada de Rice, Havertz, Timber, acabou a janela e gastaram uma grana, ou seja, pensaram muito para fazer isso, 231 milhões de euros, a janela mais cara da história do Arsenal, no sentido de compras, é claro, e o time melhorou. O Timber, infelizmente, ele começa muito bem nos minutos que a gente pôde ver dele no time. Eu achei sensacional a contratação, também para fazer esse papel do lateral esquerdo, né, do zagueiro que é lateral esquerdo. E a princípio ele chega no time para fazer zaga e lateral direita. Só que ele impressiona tanto como lateral esquerdo que ele continua, né? E a gente passa a entender hoje ele um zagueiro barra lateral esquerdo. Finalmente já passou o tempo aí da lesão gravíssima que ele teve no joelho, foi uma ruptura ligamentar, e ele já está de volta ao time. Provavelmente a gente vai ver bastante minutos aqui do Timber nessa temporada. O Kai Havertz foi um jogador ressuscitado pelo excelente clima, pelo vestiário, pelo elenco do Arsenal, pelo tanto de bola que o time principal joga. Havertz, que
eu tinha muita curiosidade para saber o que era o Kai Havertz num ambiente que favorecesse qualquer jogador que está em uma má fase. Eu, inclusive, peguei um certo ranço do jogador, né? Pessoalmente falando, eu peguei um certo ranço dele no Chelsea, porque eu não conseguia entender tamanha a dificuldade do Havertz de encaixar partidas em sequência jogando bem. Ele não era o único desse elenco do Chelsea, sendo muito justo com ele, mas eu não conseguia entender o que era o jogador que um dia existiu no Leverkusen, que eu não vi, mas o pessoal me mandou vídeos na época e tal. Eu falei, caramba, o cara comia a bola. Mas no Chelsea sumiu esse jogador, apesar dos gols super importantes que ele fez. E aqui eu não tem como, assim, eu virei mais fã ainda do que o Arsenal faz nos bastidores, porque esses caras pesquisaram exatamente o que eles queriam e eles fizeram um grande investimento, 65 milhões de libras para trazer o Kai Havertz, que era um jogador duvidado por muita gente, inclusive por mim. Mas quando o Arsenal aponta ele, a gente falou para vocês nas lives aqui, a gente falou, cara, bizarra essa contratação, mas bizarra no sentido de inusitado. Eu duvido que eu sei mais de futebol que a comissão técnica do Arsenal. Ou seja, alguma coisa esses caras estão pensando, seja na posição de centroavante, né, de falso 9, aliás, seja para jogar de camisa 8, como tinha sido especulado, né, no período ali em que ele ainda não tinha assinado. E, claro, a grande contratação, o Declan Rice, que é um absurdo de jogador. Um absurdo. Pelo bem da competitividade na Premier League, ainda bem que o Arsenal tirou esse cara do West Ham em vez do Manchester City tirar. Senão, estava todo mundo ferrado. Excelente contratação e o time melhora quando o Arsenal faz isso. 23, 24, a gente tem o Arsenal com o segundo melhor ataque da Premier League no número de gols, a gente tem o Arsenal com a melhor defesa, e não é a melhor defesa apenas no número de gols sofridos, é a melhor defesa também nas performances. Você assiste aos jogos deles e você fala, caramba, é impossível chutar no gol desses caras. É muito difícil de você primeiro pegar a bola contra esse time do Arsenal, que é um time que ganhou em 23, 24, ainda mais controle das partidas. Deu certo, então, o plano do Arteta. Tá dando certo isso daqui. Um time que colocou ainda mais um zagueiro, né, para jogar no time titular, essa linha defensiva guardiolista, vamos dizer assim, com 4 zagueiros, ela também adotada pelo Arteta no Arsenal. E um time que, se você chutar no gol 5 vezes na partida, beleza, joinha para você, quase conseguiu, né? Porque chutar no gol dos caras já é muito complicado. Então a gente está falando de um time que vem melhorando, né? Você tem nas temporadas que eu citei aqui anteriormente, um time que foi se construindo no sentido de trazer as peças, e em 22, 23 e 23, 24, principalmente, você vê esse time disputar o título. Lembrando que em 23, 24, eles foram mais robustos tanto no ataque quanto na defesa, e no controle principalmente. E em 22, 23, esse time foi o time que mais teve rodadas na liderança, sendo que esses caras tinham um elenco mais jovem da liga, em média. Cara, isso não é fácil de fazer. É muito, muito admirável o trabalho que os bastidores desse clube estão fazendo. Muito admirável. Então, isso deixa a gente aqui, o vídeo já está ficando muito grande, não preciso acelerar, mas isso vem vindo para o sentido do que deveria ser, o que poderia, aliás, né, ser o elenco titular do Arsenal, e também algumas peças importantes para o elenco nessa próxima temporada. Você tem a chegada do Calafiori, excelente contratação. Eu não conhecia esse jogador, fui ver os primeiros jogos dele na minha vida na Eurocopa, eu fiquei apaixonado. Excelente contratação mesmo, para fazer esse papel do zagueiro que pode atuar pela lateral esquerda. Esse cara aqui parece ser... Olha, eu imagino esse cara elevando ainda mais o nível deles. Vocês conhecem o Calafiori muito melhor que eu, inclusive, né? Porque a gente, como eu disse aqui no começo do vídeo, a gente fica muito focado só no campeonato inglês para conseguir fazer as lives. E o Davi Raya foi contratado em definitivo. Saiu o Smith Rowe, ele foi para o Fulham. O Elneny e o Cedric Soares, acabou o contrato deles. O Lokonga e o Nuno Tavares foram emprestados novamente. O Arsenal tem como figuras aqui no time titular, imaginando, né? Não sei se vai ser isso, mas assim, eu estou montando um time que com base em uma mescla de minutagem e também com o que eu acho que ficaria mais, como que eu falo, mais sóbrio, um time montado assim com um pingo de bom senso da minha parte, mas é claro, repito, posso estar enganado. O Davi Raya no gol, o Ben White na direita, com o Tomiyasu como uma opção, a zaga, Saliba e Gabriel Magalhães, sendo que agora você tem mais opções aqui ainda, né? Você tem, eu imagino, o Calafiori na lateral esquerda como titular, e você tem as opções de Zinchenko para a lateral esquerda, ou eventualmente no meio campo, Timber e Kivior como opções para a zaga, ou eventualmente para o lateral esquerda. Rice,
Desculpa, Rice não, né? Eu coloquei o Partey como o primeiro volante, o Odegaard e o Declan Rice jogando como, né, 2 camisas 8. Na direita, Bukayo Saka, Martinelli na esquerda, Kai Havertz centroavante, né, falso 9, com Gabriel Jesus podendo ser uma opção. Lembrando que o Arsenal tem como opções também periféricas, né, e também importantes para o elenco, Trossard, Fábio Vieira, Jorginho, Ramsdale, já citei aqui o Jurrien Timber, Ethan Nwaneri é um jogador que eu tenho que citar, porque eu já cansei de ver torcedores do Arsenal elogiando muito esse moleque. Aparentemente é um camisa 8, repito aqui. Se você conhece o Nwaneri ou conhece os outros jogadores, queria dar opinião, deixa nos comentários aqui me ensinando quem são esses caras, porque o Nwaneri eu não conheço, o Calafiori eu só vi Eurocopa, e a Itália também não ajudou. E qualquer outro jogador que também, se quiser comentar, gente, é muito bem-vindo, tá? Porque os que aparecem mais são os jogadores que a gente tem mais contato. E as especulações também, vocês podem comentar aqui qual jogador que eu acho que vocês acham que poderia chegar, que ia acrescentar muito ao time. E eu tenho que acrescentar aqui também a intenção muito forte do Arsenal de contar com o Mikel Merino, que fez o gol, inclusive, do título da Espanha na Eurocopa. O Merino, que é um ótimo meio-campista, seria mais uma adição pontual, assim, sabe? Como esse time manda bem, cara, hoje. E a gente viu aqui nesse resumão que eu tô fazendo para vocês como isso foi sendo construído, né? O Arsenal poderia eventualmente trazer um reserva para o Saka. Eu anotei isso daqui no meu papelzinho, na minha colinha, porque eu acho que tá precisando, né? O Arsenal vai disputar agora de novo competições, competição europeia, vai disputar Copas. A Champions League agora aumentou, tem mais jogos, e a temporada da Premier League esfacela os caras fisicamente, né? E o Saka, um dos mais presentes. Então, talvez o Arsenal pudesse aqui ir atrás de uma opção para substituir o Bukayo Saka quando ele não tiver 100%, ou eventualmente numa Copa da Liga, FA Cup. Talvez um centroavante de outras características que sejam diferentes do Gabriel Jesus e do Kai Havertz, né? Talvez seria muito bem-vindo, porque o Jesus, infelizmente, ele tem problema grave com lesões. Sempre está lesionado com alguma coisinha. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou palmeirense, então eu gosto muito já do Gabriel, mas eu gosto muito dele também falando como neutro. Eu gosto muito de ver esse cara jogar. E nesse time aqui, esse cara ia ser um leão se tivesse continuidade. Tomara que ele jogue nessa temporada aqui o máximo de minutos que for possível, porque esse time do Arsenal, cara, ia ser ainda mais aprimorado se tivesse um tigre desses, assim, correndo atrás da bola para pressionar a saída de bola do adversário. E o Gabriel, cara, parece um leão correndo. E sem contar que com a bola também ele se entende muito bem com esses caras aqui, né? Então, de novo, mais uma excelente contratação do Arsenal. Infelizmente, teve problemas com lesão. Para fechar, então, o vídeo, na projeção desses caras para a temporada 24 e 25, é óbvio que eu tenho que colocar eles como um time que disputa o título. É óbvio, não tem como. O Arsenal vai disputar o título, tem que acontecer uma tragédia para o Arsenal não disputar. E eles provavelmente agora têm um outro desafio que eles já devem estar pensando a respeito, com a contratação do Merino e talvez algum outro jogador que possa chegar, que é para ter elenco para disputar a Premier League e as Copas, né? O que eu tinha falado agora há pouco. O Arsenal precisa disso, porque um dos desafios dessa próxima temporada, que é uma coisa que eles nem começaram a fazer na temporada passada, é transferir o Arsenal atual, um dos gigantes, e eu não estou falando historicamente, mas no momento, na Premier League, um dos gigantes de performance do campeonato, transferir esse futebol para a Champions League. O Arsenal precisa conseguir fazer isso nessa temporada, vai ser muito importante para a autoestima do time, que ainda é um time muito jovem, e eu tenho aqui que destacar também o excelente 2024 deles, né? Eu deveria ter destacado isso aqui antes, mas eu não posso deixar de citar. Em 2024, no ano 2024, o Arsenal fez 18 partidas de Premier League e venceu 16. Absurdo, né? Isso daqui é um recorde histórico do Arsenal. Eles nunca venceram tanto no mesmo ano, considerando que a próxima temporada ainda não começou, né? Então, nesse semestre aqui, pegando a metade final da Premier League passada, esses caras nunca venceram tantas partidas. Absurdo. Isso aqui deve dar o quê? 90% de aproveitamento? Bizarro. Uma crítica que eu poderia fazer ao time do Arsenal, eu acho que isso daqui talvez tenha incomodado também a torcida em alguns momentos. Tá? Que é uma crítica que eu tenho que fazer muita força para fingir que ela exista e que ela seja séria. Ela não é séria, tá? Isso aqui já é um timaço, mas seria no 1 contra 1. Olha que doideira. Contra-intuitivo até para eu falar isso aqui, mas
me parece que às vezes, quando as equipes já sabem o controle que o Arsenal consegue ter das partidas, então às vezes o Arsenal encontra... É muito comum do Arsenal encontrar os times já com aquele bloco baixo lá atrás e fala, vem me atacar, Arsenal, eu vou estacionar um busão na frente do gol, vocês não vão conseguir passar nunca. E aí falta às vezes um contra um ser mais eficaz, principalmente dos pontas, né, do Martinelli, do Saka. Eu acho que essa é a única crítica que dá para eu fazer nesse time, e eu tô forçando muita barra para fazer. Eu sou fã do que esses caras estão fazendo, é excelente, isso aqui é aula de como gerir um clube de futebol, de como criar a identidade, e isso tem como figuras centrais o Arteta e o Edu Gaspar por trás. Deixa nos comentários, por favor, as suas críticas ao time, as adições que você faria de transferências, qual jogador que você acha que é o que mais te encanta, o que você acha que falta num time como o Arsenal, coloca aí a sua opinião, a gente vai adorar saber. E fica ligado porque a gente agora tem mais 5 times de Big Six para falar até o começo da próxima Premier League. Beleza? Deixa o like se você gostou. Para a torcida do Arsenal, eu peço 1000 desculpas se eu tiver aqui cometido alguma inconsistência, se eu tiver errado alguma coisa. O intuito nosso aqui no canal é só transportar o que está acontecendo nos clubes para as outras pessoas que talvez não estejam acompanhando tão de perto, né? Então, eu espero ter retratado aqui com fidelidade, pelo menos a parte mais elogiosa, principalmente do time, né? E deixa aí o comentário de vocês também, se vocês tiverem gostado. Muito obrigado por acompanhar o nosso canal e se inscreva por aqui, beleza? Acompanhe que já saem os vídeos dos outros 5 times do Big Six. E eu desejo à torcida do Arsenal uma temporada em que vocês... Se não for o Liverpool, cara, pelo amor de Deus, ganha isso aí, velho. Ninguém aguenta mais ver o City ganhar esse negócio. Nem o City aguenta mais, velho. Eles estão cansando de segurar as taças já. Pelo amor de Deus, Arsenal, faz isso pra gente. Beijos, abraços e muito obrigado.